Pegamos nosso Mercedes de volta da oficina e até eu fiquei chocado com o custo do conserto deste veículo. Se você viu o último vídeo, tínhamos uma luz de motor acesa. Verifiquei o código e levei ao concessionário para conserto e resolução. Houve uma solução. E acredite ou não, isso impacta quase todos esses GLCs da classe C e potencialmente todos os Aglas e todos os bancos de entrada de nível. O motor turbo de 4 cilindros e 2 litros possui um problema conhecido. É comum e quase todos os donos desses carros provavelmente enfrentarão isso ao menos uma vez na vida. Esta fatura contará toda a história. Quero detalhar e compartilhar o que eles realmente escreveram e quanto nos custou. E se você é proprietário de certos modelos, está ferrado porque vai te custar mais dinheiro? Ainda, vamos entrar nisso agora. Se você está gostando do vídeo até agora, vai adorar o canal inteiro, certifique-se de apertar o botão de inscrever-se e não se esqueça de ativar o sino de notificações. Além dos vários problemas encontrados no nosso Mercedes C300, como o alto-falante que estourou na porta e o painel da carroceria que se soltou ao passar por trilhos de trem, tivemos uma longa lista de contratempos. Ou, infelizmente, há esse estranho ruído de chiado que não parece desaparecer, ocorrendo independentemente dos pneus que você coloque. Tivemos diversas falhas com luzes, sensores e códigos surgindo no painel de instrumentos. E mais ainda quando o tempo está esfriando. Agora temos um problema novo. Vamos abrir o capô e olhar mais de perto, não é? Quero analisar este carro de uma perspectiva positiva. Eu não quero que tudo seja negativo, porque no geral nós realmente gostamos deste carro. Amamos como ele dirige, seu comportamento, desempenho, economia de combustível e até o motor. Mesmo que seja um pouco barulhento porque é um motor baseado na Renault de origem francesa, ainda funciona bem, tem boa economia de combustível e tem sido relativamente durável. Mas surgiu um problema que acabou aparecendo e por isso tivemos que levar o veículo para a concessionária. Após conversar com o escritor de serviço, estou descobrindo nuances estranhas sobre esse motor e a falha a que estamos submetidos. Gostamos muito do carro, apesar de sua falha. É um ponto fraco desses veículos, algo com que você precisa lidar. A transmissão automática de 9 velocidades parece robusta, assim como a maioria dos componentes eletrônicos, e o motor é ótimo. O carro não queima óleo, tem bom desempenho, economia de combustível e é fácil de manter. Já fiz algumas manutenções básicas por conta própria, como trocas de óleo, sistemas de refrigeração fáceis de acessar e troca de bateria. O acesso para trocar o fluido de freio também é muito fácil. Tudo está lá bastante acessível e a maioria dos equipamentos sob o capô é fácil de trabalhar. Agora há um problema, a garantia acabou. Sim, a garantia expirou alguns meses atrás e agora de repente as coisas parecem surgir logo após a garantia. Apareceram códigos estranhos nas luzes e em alguns sensores. Agora a garantia acabou e temos essa nova luz de verificação do motor. Quando eu puxei o código com meu leitor de código Onboard Diagnostics, ele me disse que estava diretamente relacionado ao válvula de ventilação positiva do cárter. Bem, o válvula de ventilação positiva do cárter. O sistema de ventilação do cárter me fez pensar, o que é isso? Comecei a pesquisar online e descobri que as primeiras gerações de veículos começaram a apresentar esses problemas. No Reddit Fóruns, pessoas perguntavam, acabei de encher este válvula de ventilação positiva do cárter, quanto vai custar? As pessoas diziam que levava de 6 a 8 horas em uma oficina para substituí-lo. O válvula de ventilação positiva do cárter requer o roteamento de diversos equipamentos ao redor do motor, passando por trás e pela frente dele. É bastante complicado, não é um trabalho excessivamente complexo, é apenas muito invasivo e consome muito tempo. Além disso, a peça de reposição do relatório custa entre 500 e 700 dólares americanos. O pior é que você agora enfrenta um reparo de 20.500 a 3.000 dólares logo após o fim da garantia. Descubra agora, antes que eu revele o real custo disso para nós. Quero destacar algo e ler a fatura palavra por palavra, o que realmente escreveram, pois se isso está ocorrendo com você, se você está dirigindo ou considerando dirigir um desses carros, faça o acompanhamento correto. Aqui vai uma dica. Alguns carros estão cobertos por uma garantia específica, enquanto outros não estão. Mas primeiro de tudo, a peça que foi substituída, temos isso aqui. Você vai notar que tem alguma espuma. Me disseram que se você ver essa peça com uma capa de espuma ao redor, isso faz parte do sistema válvula de ventilação positiva do cárter. Você pode ver que se encaixa embaixo e ao levantar isso, você pode ver parte dele aqui embaixo e pode colocar isso de volta. Mas se você ver essa espuma, vai notar que o caminho vai todo por baixo e vai bem para trás e vai por baixo.
E fica muito complicado, o que significa que o trabalho é definitivamente árduo. Por isso leva tanto tempo, porque você precisa ir de cima para baixo, de baixo para cima, o que requer desmontar vários equipamentos. Então eu tenho a fatura aqui e vamos ler isso para você, ok? Então, após fazer a varredura, que basicamente verificou o que eu encontrei com o meu pequeno leitor de código Onboard Diagnostics barato, eles basicamente dizem, ok, então verificamos a preocupação do cliente sobre a qual eu reclamei. Eu mencionei que havia uma luz de verificação do motor acesa e, ao ler o código, indicava um problema com o veículo. Também notei que estava meio irregular ou não estava perfeito. Não havia aquela sensação suave e refinada e eu sabia que algo estava errado. Não dirigi muito assim, a luz do motor acendeu a 5 minutos de casa, então estacionei. O carro ficou parado por 2 semanas e depois foi dirigido até a concessionária. Verificado, preocupação do cliente sobre luz do motor acesa em veículo de teste. Conduzido e conectado scanner, veículo funcionando bem, código de falha armazenado. Falhas P052 e 71. E eles dizem que a falha é na válvula de ventilação do cárter, atuador bloqueado é o que eles estão dizendo. Plano de teste realizado, inspeção visual sem danos visíveis, óleo do motor em boas condições, teste bem sucedido. Memória de falha limpa, é necessário substituir a ventilação do cárter conforme diagnóstico relacionado à falha P0552E71. Após a aprovação, disseram-me que tiveram que contactar a Mercedes-Benz para obter uma autorização especial apenas para substituir esta peça. E aparentemente parece que houve um problema bem conhecido e bem documentado com o sistema válvula de ventilação positiva do cárter nestes motores turbo de 2 litros como o que temos aqui. Então teve que obter uma verificação da sede. Então, após a aprovação, substituíram a válvula de ventilação do cárter. Isso exigiu desconectar o polo negativo da bateria, remover a tampa superior do motor, a peça central e as panelas traseiras sob a mangueira de entrada de ar, a montante e a carcaça de entrada. Desencaixe as linhas de refrigeração do suporte. Desconecte parcialmente o chicote de fios do motor do coletor de admissão, as linhas de ventilação e purga no resfriador de ar de carga e no coletor. Remoção do coletor de admissão do recirculação dos gases de escape. Remoção do motor elétrico com o suporte, aliviando pressão e sistema de refrigeração e remoção das linhas de refrigerante. Isso é muito invasivo. Remoção do resfriador de ar de carga, tensor da correia de transmissão solto, compressor de ar-condicionado desconectado, parafusos de montagem e motor seguro. Uau, parece que eles estão quase à beira de uma remoção do motor. Motor seguro removido, o suporte do motor esquerdo e montagem. Os suportes do motor estão sendo puxados. Alternador desconectado, substituída a válvula de ventilação do cárter com kit refit. Peças apertadas conforme especificado. Líquido de arrefecimento completado e ar retirado do sistema. Limpei o motor por completo e conectei o carregador. Escanei o veículo e limpei a memória de falhas. Após um test drive, o veículo está dirigindo bem. Aprovado no test drive final. Como você pode ver, é um procedimento muito invasivo, com muitas peças sendo desmontadas, removidas e temporariamente levantadas e mantidas juntas. Há muito trabalho e não é à toa que dizem que isso leva de 5 a 7 horas para fazer. Isso é para alguém experiente. Eu provavelmente trabalharia nisso durante o fim de semana, mesmo querendo encarar o desafio. Então, para aquelas pessoas que tiveram esse problema desde o início, isso foi um grande problema e é bem conhecido, infelizmente. Mas sabe de uma coisa? Supere isso. E eu te digo, nós realmente tivemos um bom resultado e foi uma verdadeira vitória para nós no final. Bem, há algumas boas notícias e algumas más notícias em relação a este reparo. A boa notícia é que, aparentemente, por causa de um processo judicial, eles dizem: há muitas luas, a Mercedes-Benz enfrentou um processo devido a problemas com válvula de ventilação positiva do cárter defeituosas. E relacionado a isso, eles perderam o processo como resultado. A Mercedes agora tem este boletim em andamento, ou extensão de garantia, como você preferir chamar, que garante esse novo sistema válvula de ventilação positiva do cárter, uma garantia real de... Parece uma extensão de 15 anos ou cerca de 241 mil quilômetros. E então, quando falei com o escritor de serviço, mencionei esse número porque li online. E ele realmente disse, bem, pelo menos por esse tempo, pode até ficar mais longo. E com o tempo, quem sabe, isso pode ser garantido indefinidamente. No final, a boa notícia é que eles garantiram a peça devido a um processo judicial.
E nosso C300 basicamente entrou na oficina, saiu da oficina sem gastar um centavo. Nem sequer pagamos a taxa de diagnóstico. Não tivemos que pagar nada, nenhum centavo vermelho. O único custo foi o combustível para ir e voltar da concessionária. Pessoalmente, foi uma experiência maravilhosa. Tive um ótimo momento, especialmente depois de fazer a pesquisa e levar o carro para a concessionária. Eu tinha uma crença bastante sólida do que eu estava enfrentando, mas eu não sabia até que eu soubesse. Agora eu sei que porque era relacionado ao válvula de ventilação positiva do cárter, eu consegui entrar lá, fiz tudo de graça, não tive que pagar um centavo agora, essa é a boa notícia, $0 do meu bolso agora. Quando conversamos, ele disse que havia outros motivos e justificativas, ele disse. Em alguns casos, com veículos que são dirigidos em temperaturas extremamente frias. Porque vivemos no Canadá e frequentemente vemos essas temperaturas extremas, podemos ver mais 40 graus Celsius, até menos 40 graus Celsius. Ele disse que parece estar batendo, mas não quis colocar palavras em sua boca. Mas mais ou menos sugeriu que em clima extremamente frio parece afetá-los muito pior. Em outras palavras, eles podem congelar porque há um elemento interno de aquecimento dentro disso que pode parar de funcionar. Ele congela e depois empurra o óleo para fora e então você começa a ter problemas reais, óleo indo para lugares onde realmente não pertence. Então isso poderia levar a falhas maiores e mais catastróficas se você deixar por muito tempo. Então se você tem esse código de falha relacionado ao válvula de ventilação positiva do cárter, não o ignore. Resolva isso o mais rápido possível. A vantagem é que provavelmente será gratuito. No entanto, há alguns pontos negativos nisso. Pelo que entendi, de acordo com o escritor, é o C300, o Coupé, o sedã igual ao meu, temos o C300. Com o chamado motor longitudinal, você perceberá que o motor funciona de frente para trás. Esta configuração de motor, como o C300, bem como o GLC300, que é mais o SUV, embora seja um GLE, mas a versão menor disso é o GLC. O GLC300, que oferece o mesmo motor, mesma transmissão e é essencialmente a mesma configuração longitudinal, assim como esses também estão cobertos. Então qualquer um dos GLC e o C300S com esse tipo de motor, com o de 2 litros que vai de frente para trás, aparentemente me disseram, estão cobertos pela garantia. Se você tiver essa falha no válvula de ventilação positiva do cárter, provavelmente conseguirá consertá-la de graça com uma garantia estendida. Isso é uma grande vitória. A desvantagem é que existem outros carros que usam uma versão muito semelhante deste motor, um motor turbo de 2 litros. Mas ele é montado transversalmente, então é longitudinal transversal. Seriam como Hondas e Toyotas, onde eles colocam o motor de lado. Os cilindros de 1 a 4 ficam da esquerda para a direita. Esse motor que você vai encontrar em outros veículos, é o GLA, o CLA, o GLB, você entendeu a ideia? Aqueles veículos são predominantemente de tração dianteira, mas este é de tração traseira com um pequeno impulso extra para a frente com o 4MATIC. Mas aqueles veículos de entrada de nível inferior, como o GLA, CLA e GLBs, têm predominantemente uma tração dianteira. Então, o que eles fazem é virar o motor de lado em vez de frente para trás. São esses motores que têm um sistema muito semelhante, o mesmo tipo de operação com o válvula de ventilação positiva do cárter, e infelizmente eles não estão atualmente incluídos nessa garantia estendida. E a pior parte é, me disseram que eles falham em uma taxa semelhante. Então eu basicamente disse ao atendente do serviço, eu disse que não há garantia coberta. Ele confirmou absolutamente que não há garantia coberta nos carros de entrada, com os motores montados transversalmente. Ele citou exemplos, eu discordei. Aguarde até que cruze com a pessoa errada. Ele riu e gargalhou e concordamos que algo parecia estranho ali. Acredito na minha própria opinião. Provavelmente é uma questão de tempo até a Mercedes-Benz cuidar disso também para essas versões. Mas por enquanto, se você tem um motor de 2 litros no C e no GLC, está tudo bem com válvula de ventilação positiva do cárter. Se você dirige um dos modelos mais básicos da Mercedes, as pessoas costumam perguntar quais são os carros mais confiáveis da marca. Sempre digo, mantenha simples, motores menores, sem suspensão a ar. Infelizmente, esse é um daqueles sistemas que podem te decepcionar e custar uma quantia considerável de dinheiro. Isso além dos demais componentes agora. Dito isso, o restante do motor parece estar bastante bem montado e parece estar se mantendo muito bem. Estou batendo na madeira, mas no geral estamos relativamente satisfeitos com isso. Sim, houve algumas partes frágeis, né? Já mencionei a iluminação e os sensores e
algumas partes do corpo com rangidos e barulhos internos. Mas no geral, ainda estamos amando o carro e neste momento vamos continuar dirigindo como normalmente faríamos. Então espero que isso ajude alguém se você estiver enfrentando uma falha semelhante definitivamente. Se a luz do motor acender, verifique primeiro se a tampa do tanque de gasolina está bem fechada. Você já ouviu falar de alguém que acendeu a luz do motor, provavelmente porque acabaram de abastecer e não apertaram a tampa corretamente. Portanto, sempre verifique primeiro essas verificações simples. A próxima sugestão seria obter um leitor de código Onboard Diagnostics básico e barato para dar uma olhada aqui embaixo. Conecte-se à porta Onboard Diagnostics 2 e você pode retirar um código desse código. Se ele ler algo semelhante ao que eu li com a falha do válvula de ventilação positiva do Carter, então há uma boa possibilidade de que você possa fazer esse reparo gratuitamente. Verifique o carro, pois a luz de verificação do motor está acesa. É provável que você precise levá-lo ao concessionário, mas saber pode aliviar um pouco do seu estresse. Se você tem uma luz de verificação do motor relacionada ao válvula de ventilação positiva do Carter, isso pode acabar economizando milhares de reais. Espero que isso tenha ajudado a todos. E novamente, como sempre, não se esqueça de conferir o vídeo. Com o problema de fraude no concessionário Toyota que temos enfrentado, amamos o carro, mas houve algumas questões. Confira. Espero ver cada um de vocês no próximo. Até logo. Vejo vocês em breve. Tchau, tchau.